Fala pessoal, tudo bem? Fernando Ribas falando aqui com vocês, do Crescimento e Evolução. Hoje eu vou estar falando sobre esse tema tão importante aí que é a expansão de consciência e vou falar como, as principais forças aqui do nosso planeta não quer que você seja uma pessoa muito culta, não quer que você seja inteligente, não quer que você tenha uma mente filosófica, não quer que você tenha uma mente de questionamento, sabe? De fazer quebras de crenças limitantes, de realmente criar um tipo de competição em algum cargo de poder, tem muito medo dessas coisas ocultas que tem no nosso planeta por causa desse tema de expansão de consciência. Então, para vocês que são mais novos, vou estar falando aqui um pouco sobre a questão aí da física quântica. Para você que é mais antigo no canal, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, todo mundo sabe que existe algo além da matéria. Nós estamos aqui, temos o nosso corpo físico, temos as nossas casas, temos tudo isso aqui que está aqui arquitetado aqui no nosso planeta, mas tem um plano, né? Tem uma outra percepção que é energética, que é feita às vezes por moléculas, por átomos e etc e tal. E você às vezes consegue sentir, você às vezes não consegue visualizar, mas você consegue sentir que tem energia, tanto positiva quanto negativa. E aí temos lei da atração, temos uma série de fatores, temos bastante coisa sobre esse tema. Até se você pesquisar aí na internet, você acha bastante fundamento no que eu estou falando. Só que a questão aí da física quântica sempre buscou esse lado além da física. E sempre foi muito questionado, muito brigado em temáticas, né, por cientistas e tal. E muita gente começou ao quê? Criticar quem fosse para esse lado de física quântica, quem for além do que está no material. Então assim, a gente foi doutrinado a ficar bem materialista. Então assim, você foi doutrinado a pensar muito sobre dinheiro, a conquistar as coisas materiais e terrenas que tem no nosso planeta. E a gente vive dessa maneira. Você precisa comprar uma roupa, você precisa ter uma casa, você hoje, atualmente, você às vezes precisa ter um carro, dependendo da sua necessidade, apesar que tem agora os aplicativos, às vezes você pode ir para um lugar sem precisar de um veículo, mas é necessário. Então assim, tem várias coisas que são necessárias. Só que agora vocês vão entender que há um tipo de joguinho na Matrix que algumas coisas não se encaixam, tá? Vamos falar aqui então. Mais ou menos aí na década, né, dos anos 30, dos anos 40, né, teve todo aquele desenvolvimento da física clássica e a física quântica muito abordada. O pessoal começou a utilizar rádios e claro que ali o pessoal do exército já tinha uma alta patente aí de tecnologias, né, voltados à clara destruição, porque tinha um período pós-guerra e estava encaminhando ali, né, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então tivemos criações de bombas atômicas, comunicação de fácil acesso. Na época era uma coisa, a gente está falando de quase 100 anos atrás. Você conseguir se comunicar com uma pessoa que estava em outro estado para você saber o que estava acontecendo, sem ser por cartas, sem ser por alguém trazendo a informação, e sim um rádio, e em poucos segundos essa mensagem chegar. Não importa se você está guerrilhando, se você está atirando, se você está só de ter a conexão, você já consegue ter a informação. Então isso era revolucionário. E aí, claro que teve um físico que pôs a boca no trombone, falou sobre essa questão da física quântica, e ele foi criticado. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio Nobel. Foi criticado por ter falado uma coisa que espantou todo mundo na época, que ele iria criar um dispositivo que onde iria mandar uma imagem, que na época era sempre fotografada e mandada por jornais, ele iria mandar um jornal, né, uma imagem como se fosse um jornal, para o outro lado do mundo em questões de segundos. E todo mundo ridicularizou, falou que ele era muito estudioso, mas que ele estava ficando louco. E hoje nós temos o quê? Né? Caixinhas, né, mini telas, onde você consegue mandar uma foto, uma imagem, um vídeo em questões de segundos para uma pessoa do outro lado do mundo, que é praticamente como se ela estivesse vendo ali ao vivo ali, como se ela tivesse tirado a foto, né? Então como é que se explica isso? Tudo está conectado. Tudo é energia. É assim que se explica as coisas. Tudo está sempre ligado em prol de uma evolução, em prol de um desenvolvimento e tal. Isso não tem como você contestar. Você pode procurar outros meios de ter algum questionamento, mas você vai bater na tecla disso. Então, como que o celular funciona? Como os computadores funcionam? Como as tecnologias funcionam? Você não sabe como funciona. Eu também não sei como funciona. Mas nós sabemos o quê? Que está funcionando. Agora vamos para a parte aí que a gente estava falando aqui, essa questão de como que é esse planinho da Matrix. A gente sabe que nós precisamos de mantimentos para
nos manter, né, em civilização, você precisa ter uma boa educação, você tem em mente às vezes de pôr seus filhos numa boa escola, tem em mente às vezes deles terem um bom estudo, fazer uma faculdade, foi isso que você foi doutrinado a fazer. Só que isso tudo requer uma grande, vamos dizer assim, grande esforço e requer também uma grande aquisição financeira. Se você for ver na ponta do lápis, quanto que custa para financiar tudo para o seu filho? Para os anos que ele está de escola, os anos que ele vai estar na faculdade, o tempo que você vai se dedicar também, o investimento em alimentação. Você já pôs na ponta do lápis o quanto isso fica caro? Por uma média global de um salário mínimo aí de 1.000, dependendo da nota, né, de cada país ali, mas no Brasil R$ 1.000, a média de R$ 1.300 para todos os brasileiros, para fazer praticamente tudo isso. Em outros países pode ventilar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas a inflação sempre está ali nessa média de escassez para o pessoal que é mais pobre. Claro que as grandes corporações, os grandes governos que estão sendo manipulados, as ações, né, que dão os preços em todas as empresas, tudo dita a regra de tudo, quanto que tem que custar, quanto que vale, o que isso vale mais, isso vale menos. O que dita as regras é manipulado por máquinas, computadores, supercomputadores quânticos que vão lá sempre, né, tá ali trabalhando. E vai ser sempre só um humano visualizando. Então assim, sempre na frente o computador vai ser mais ágil. Então você que às vezes pensa ali no mercado de ações, você nunca vai vencer a máquina. A máquina sempre vai vencer. Então nós temos todo esse sistema. Sabemos que precisamos de mantimento e não é fornecido esses mantimentos. Mas Fernando, onde você quer chegar? Por que você acredita que tem alguma coisa travando a civilização? Se a gente remover filosofia, intelecto das nossas vidas, o ser humano ele vai, vamos dizer assim, regredir tanto que chega quase ao ponto do homem das cavernas. Não teríamos mais nenhum meio de comunicação, não teríamos mais nenhuma civilização. Seria completamente mesmo como povos, vamos dizer assim, nativos, né? Vivendo ali só da natureza. Seria mais ou menos isso que aconteceria. Por causa de toda essa modernidade, toda essa parafernália eletrônica, toda essa também parafernália que causa mal ao planeta, causa mal ao próprio humano e causa mal principalmente ao sistema de crença, faz com que você fique refém, né, do sistema. Então você é refém do dinheiro, refém de ter um bom relacionamento, tudo para o quê? Para que você fique ocupado e não tenha um tempo de pensar, e não tenha tempo de criar nada, porque senão você vai competir com os grandões, e eles não querem esse crescimento em você. Eles não querem que você prospere. Não é ensinado para as nossas crianças que se ela ganha R$ 100, ela deve, né, ter ali o gasto, o custo, tudo direitinho, tudo bonitinho, mas seria importante ela poupar uma quantia, nem que fosse R$ 10, que é os 10%, que até é bíblico, né? Muitas religiões ensinam isso, porque ninguém poupa 10% de nada, a gente quer gastar mais. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, que é um país super, né, capitalista, existem crianças, tá? Jovens de 15 anos que já possuem cartão de crédito com $30.000 de disponível. E os pais dessas crianças às vezes possuem até mais. Tem pessoas, né, tem americanos que não têm uma renda muito grande, mas conseguem ter cartões de crédito com limite de $300.000. E eles gastam tudo isso, porque eles ficam refém. O governo, o sistema quer você endividado. Por quê? Você é endividado, você não vai ter tempo de pensar. Você é endividado vai estar preocupado em produzir algo operacional que vai dar mais lucro ainda para o governo, então você vai ser mais um peãozinho no sistema. E, além do mais, olha só como que funciona a maioria dos americanos. Só para você ter uma ideia. Quando existem aquelas promoções que você vê aquelas pessoas correndo dentro das lojas, não só no feriado de ações de graça, mas em outras ocasiões, isso acontece bastante nos Estados Unidos, coisas esdrúxulas acontecem. Não estou falando que todo o povo norte-americano pense dessa forma, mas para vocês terem um parâmetro. Foi feita uma pesquisa e chegou a um número assustador. Se uma Smart TV, né, uma TV dessas que tem acesso à internet, fosse vendidas por $1.000, ok, é o valor tradicional de $1.000. Se por uma semana aquela televisão custa
US$ 250, boa parte dos americanos, principalmente esses que têm poder aquisitivo, iriam fazer o quê? Iriam lá e compravam 4 televisores. Para revender? Não sei. Para ter em casa? Para acumular? Não sei. Mas de fato faziam o quê? Compravam as 4 televisões. Se a gente fosse fazer uma análise crítica, muitas das vezes eles já tinham televisores na casa dele. Não estava com defeito, não estavam quebradas, mas ele foi lá e comprou mais 4 novas. Talvez fosse para revender. Talvez. Muitas das vezes, prova-se ao contrário. Tem muitas pessoas que moram nos Estados Unidos e relatam que praticamente todo ano eles mudam muitas coisas na casa. Então eles jogam um sofá novo, sofá de 1 ano fora, camas fora, televisores às vezes também vão trocando, celular todo ano troca. Então assim, tudo fica fútil e tudo fica escasso, fica perdendo o dinheiro para o próprio sistema, fica perdendo seus recursos para o governo. E eu já falei aqui no canal também que dinheiro é igual a tempo. Então, se você não tem tempo, você não tem dinheiro. Se você não tem essas duas coisas, você não consegue pensar, você não consegue agir, você fica refém. E é exatamente isso que o sistema quer de você. Ele quer que você não pense, ele quer que você não tenha tempo de questionar. E quando você tem um tempo livre, aqui no Brasil você deve conhecer bem isso, quando você tem um tempo livre, tem um jogo de futebol. Quando você tem um tempo livre, tem uma novela para assistir. Quando você tem um tempo livre, tem um programa produzido exatamente com as coisas que você mais gosta, com as coisas que você mais interage no sistema. E ele sabe do que você gosta. E ele vai expor isso para você. Através de mídias sociais, através da televisão. É só você ver os noticiários. Só você ver as questões, né, hoje não existe tantas revistas, né, mas assim, quais que são os temas mais falados? Que roupa o artista tal foi usar no casamento de fulano? Com quem tá transando fulano de tal? Com que carro comprou o filho de Beltrano? E assim sucessivamente. Sempre coisas super fúteis, que não levam, vamos dizer assim, cultura para ninguém. E aquilo é debatido às vezes entre programas que particularmente às vezes até me dá nojo de saber que existe. Eu já cheguei a assistir um pouco de tempo. Essas pessoas discutindo sobre o tema e pessoas assistindo sobre esse tema tão fútil. Não tinha nada de relevante nessas histórias. E as pessoas ficam presas no que também? Além desse todo esse sistema que eu falei para vocês, aí as pessoas se apegam. Aqui no Brasil, a maioria dos jovens, né, principalmente os homens, querem se tornar o quê? Jogadores de futebol. Por quê? Menos de 10% dos jogadores de futebol têm um salário altíssimo. Mas eles têm a falsa ilusão de que todos ganham muito bem, que todos são multimilionários. Mas 90% ganha 2 ou 3 salários mínimos se tiver muita sorte ainda. 3 salários mínimos. Para um esporte de alta performance que tem alguns que ganham meio milhão por mês. Fora as propagandas. Então assim, é uma ilusão. Acaba se tornando uma ilusão. Quantas pessoas vão tentar também ser artistas? Né? Quero entrar na novela, quero fazer filme. Aí tem os cachês, tem tudo, os valores altíssimos. E muitas das vezes acabam em peças pequenas, ganhando ali um salário super baixo, às vezes uma bolsa de estudos. Migalhas, deixadas por bancos, por investidores. Migalhas para tá direcionando essa manada. Para o quê? Se vira artista, vai comprar o carro, vai transar com fulano, vai ter roupa Beltrano, vai virar máquina para o sistema. Mas é poucos que vão para esse patamar. Então a gente tem que investir bem pouco. É assim que o sistema é, infelizmente. E a expansão de consciência é você entender que está desta forma. Falei no começo do vídeo, essa questão econômica. Vocês já perceberam que sempre que tem algum problema relacionado a uma crise financeira, existem ataques, existem sempre problemas gigantescos nos Estados Unidos e em outros países que tiverem grande influência. Em 2001, 11 de setembro,
aconteceu um atentado terrorista em um dos prédios que tinham mais negociatas no mundo, o World Trade Center. O que falava ali dentro, o que planejava ali dentro para um sistema financeiro era muito grave, era muito forte. Por isso que muita gente acabou, né, perdendo suas vidas no atentado ali. O que pouca gente fala é que existe um sistema que está sendo implantado, foi falado numa reunião em São Francisco, de uma maneira de 80-20, onde 20% da população teria emprego, 80% não. Então assim, essas 80 pessoas que não teriam empregos, iriam empreender, iriam marginalizar, iriam cometer crimes, iriam às vezes também se tornar andarilhos, né? Como algumas pessoas falam aqui em São Paulo. Iriam morar na rua, infelizmente. E por uma das pessoas que participou dessa reunião, foi falado que deveriam também chegar ao número, né, estimado de mortes de pessoas de 15 milhões. 15 milhões de pessoas precisam ser mortas para dar um equilíbrio global, um pouco mais de respiração para toda essa questão socioeconômica. Então existe um plano de massa para diminuir as pessoas, o número de população. Mas falava, Fernando, mas esse número não bate. Eu não sei qual que é os interesses. Foi falado que é um número de 15 milhões. Uma teoria da conspiração mesmo, uma teoria. Foi falado que 15 milhões de pessoas têm que morrer. Com a pandemia, grande parte já veio a óbito, infelizmente. No Brasil, hoje, atualmente, já estamos quase com um pouco mais de 500 mil. Esse é um número assustador. Se você for ver, um número assustador. Por um vírus. É falado que em 2023 terá mais uma onda, né, mais um vírus, mais algum problema, mais alguma coisa, que se dará aí o início de uma era, né, digamos assim, da grande tribulação. Isso é falado por algumas seitas. Então a gente tem que se preparar e começar a expandir a consciência e passar essa informação para outras pessoas. Então eu estou gravando esse vídeo aqui, um pouco aqui, contando as coisas a quais eu estudo e vejo que a gente não pode ficar às cegas. A gente tem que começar a se unir, tem que começar a crescer mesmo, tem que começar a passar essas informações de que as coisas estão mudando e as pessoas que não começarem a se capacitar, as pessoas que não começarem a proteger essa questão de filosofia, de inteligência, de pensar, de não só seguir, as coisas vão ficar complicadas. O marasmo da humanidade está atualmente. As pessoas estão parando de pensar, parando de evoluir. Estamos só seguindo regras. Estamos só sendo açoitados pelo sistema. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa tomar um chacoalhão e precisa de alguma informação que eu passei aqui nesse vídeo. Tamo junto aí. Até a próxima videoaula. Eu vou estar postando esse vídeo em todas as minhas redes sociais. Então, quem não tem acesso às outras mídias sociais, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Namastê.